Aqueles que encontram, digam amém. Paz do Senhor, irmãos, aqui. Deus da glória. 37 ou 47? 47, obrigado, Sam. Ezequiel, capítulo 47. Os irmãos já ouviram a história de Nicodemos? Já viu, né? A irmã Terezinha já viu. Já viu a história de Nicodemos, irmãos? Já viu, Carol, a história de Nicodemos? Não, acho que você não ouviu, não. O irmão, a igreja tinha pagado o seminário para o pastor estudar, para virar pastor de seminário, né? E o pastor que cuidava da igreja há 40 anos. E era um amor pela igreja, e estava treinando um seminarista para poder substituir ele, né? Pastor, o irmão acabou de chegar de seminário, bota o pastor o irmão para pregar. E o irmão foi pregar nervoso com o pastor lá, né, na frente, nervoso. Ele começou a falar assim: irmãos, Jesus estava passando em Jericó, e quando ele olhou para cima, ele viu Nicodemos no pé de figueira brava. E o pastor, é Zaqueu. E aí Jesus olhava para Nicodemos e o irmão tentando achar uma passagem para poder sair, né? Só que o pastor atrás. E aí Jesus virou para ele e falou assim: desce daí, Nicodemos, porque o lugar é de Zaqueu. Nada a ver, né, irmãos? Então, toda vez que eu erro, eu lembro dessa história. Desce daí, que o lugar é 47. Amém, irmãos? Nós vamos ler aqui, nós vamos ver o Espírito Santo na vida do cristão e na sociedade. Acho que vai dar certo. Irmãos, vamos lá. Ezequiel capítulo 47 diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao lado sul. Ele me fez passar pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá por oriente, e corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, ou 500 metros, ou 480 metros, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez andar nas águas, e as águas davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez andar nas águas, e as águas davam nos lombos. Mediu mais 1000 e me fez, e agora era um rio que não podia atravessar, porque a água era profunda, águas que deviam passar a nado, no qual não se pode passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou à margem do rio. E ao chegar lá, vi na margem do rio que havia abundância de árvore, e de um lado e do outro. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha com a tua palavra, Pai, abrir o nosso coração para colocar fé, Pai, para nós vivermos segundo ela. Pai, nós dependemos e carecemos da tua bondade. Enche-nos com o teu Espírito e graça, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Alessandro. Irmãos, nós vamos fazer o estudo aqui. Qualquer dúvida, os irmãos estendam, falam, que a gente vai continuar. Eu paro para atender os irmãos. Daqui a pouco vamos pular para o livro de Joel. Irmãos, a gente começou há 15 dias atrás falando sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Teve a transmissão lá de casa, que a gente falou do primeiro avivamento. Os irmãos lembram qual foi o primeiro avivamento? Primeiro avivamento coletivo. Em que situação? Quase. Em que situação que houve o primeiro avivamento? Samuel, que situação que houve o primeiro avivamento coletivo no Antigo Testamento? Carol, Kel, Moisés. Não. Irmã Terezinha, primeira manifestação de uma descida profunda e abundante do Espírito Santo. Alessandra, com manifestação dos dons. Foi lá em Moisés, lá quando o povo pede para Moisés
Deus só vai descer e derramar o Espírito e ele desceu Moisés na congregação. Agora chegamos. Deus junta duas coisas. Irmãos, é só um comentário aqui antes de nós entrarmos no texto. Às vezes um conselho mais simples é a resposta de Deus para a nossa vida. Jetro chega para Moisés e fala assim: Moisés, se você ficar sozinho aí, você vai morrer. Você vai morrer, Moisés, porque é muito trabalho para pouco povo. É muito trabalho para pouco você só. Moisés ora e Deus fala assim: olha, eu vou separar 70 anciões que eu vou tirar do seu espírito, do espírito que está em você, e vou dividir para eles. E aí, irmãos, nós estudamos lá, lemos em Hebreus, que o Espírito Santo que foi derramado, todo o Espírito Santo que foi derramado no Antigo Testamento, não é uma gota do Espírito Santo que está disponível para nós no Novo Testamento. Tudo que o irmão viu lá, não é nada do que o Senhor tem reservado para nós aqui. O estudo foi nesse sentido. E por que nós não recebemos? Porque nós simplesmente não... Quase. Porque nós não cremos. Porque nós achamos que não é para nós. E aí, li alguns versículos e agora nós vamos para outra manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Irmãos, olha aqui, a história do profeta Ezequiel, os irmãos conhecem, ok? Ezequiel, ele era profeta e ele estava aonde? Exilado. Aonde? Na Babilônia. Em que lugar especificamente na Babilônia? Perto do rio. Qual o nome do rio? Quase. Quedar. Próximo ao rio Quedar. E aí, irmãos, nós, querido irmão Ezequiel, mesmo sendo de família sacerdotal, não teve o prazer de ser selecionado com Daniel, Azarias, Misaías e Azarel para Ananias, Misaías, Azarias, Ananias, Azarias, Misael e Daniel para ir trabalhar no templo, que vulgarmente nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual que era o nome de Daniel babilônico? Beltesazar, isso. Amém, irmãos? Ele foi trabalhar lá, e aí o ministério de Ezequiel, algumas coisas que eu falar aqui os irmãos já ouviram. O ministério de Ezequiel foi um ministério terrivelmente sofrido. Ezequiel foi uma pessoa que sofreu e muito, irmãos. Só de você relatar as profecias de Ezequiel. É por isso, irmãos, que a gente não pode levar o evangelho por frutos visíveis. Porque Deus falou com Ezequiel a seguinte coisa: Ezequiel, você vai pregar e o povo não... O que Deus falou com Ezequiel? Não vai ouvir. E eu vou te fazer mais duro que o povo, porque esse povo é um povo de coração duro e dura serviço. Se fosse pelo patamar de hoje, nós olharmos a nossa carnalidade, nós ia dizer que Ezequiel era um homem? O quê? Não. O que nós íamos falar de Ezequiel? O quê? Não. Nós íamos dizer assim, tá vendo lá? Prega. Ninguém sente nada. Ele prega. Ninguém ouve. Quer dizer que ele é um homem sem o Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que o nosso serviço cristão não deve ser condicionado ao que nós estamos sentindo ou o que as pessoas estão falando. Nosso serviço cristão tem que estar condicionado a uma firmeza, uma convicção que Deus falou comigo? Não. O que Deus falou com você? Não. O que Deus deixou escrito na sua palavra. Porque, irmão, só um adendo aqui. Quantas vezes nós colocamos um monte de coisas para pregar o evangelho? Eu não vou pregar para fulano de tal porque um monte de gente já pregou. Aonde que está na Bíblia que diz que a gente não pode pregar para quem já pregou? Eu não vou pregar para fulano de tal porque fulano de tal não vai crer. A gente adivinha, né? A gente é mais revelador que o Espírito Santo, né? Não vou falar, não adianta. Aí a gente fala assim, no que? Fulano de tal. Aí a gente acaba condicionando a pregação à nossa vontade. Ezequiel profetizou, irmãos,
teve que ficar calado um tempo, teve que ficar deitado lá sozinho alguns meses, teve que colocar os móveis para fora. As profecias de Ezequiel eram profecias de tremenda destruição. Imagina só, Moisés, você está orando pelo avivamento da igreja, você está orando para que a sua sala seja movida pelo Espírito Santo, você está orando para que as pessoas mudem de verdade, e Deus te dá uma visão. E quando Ele te dá uma visão, Ele te leva lá em Jerusalém, onde o povo estava, e Ele olha o templo, olha o povo pelo templo e vê uma portinha do lado esquerdo, na saída do templo. Quando Ele entra pela porta, Ele vê as pessoas mais importantes do templo prostrados diante da imagem de Tamuz, ou Camuz, o nome do Deus eu não lembro, dentro do templo. Quando eu era mais novo, tinha hora que eu ficava perguntando assim: Deus, por que eu tenho que pregar coisas tão duras, Senhor? Nosso Deus é Deus, Senhor, e não é programado. Tem gente que tem prazer em exortar o povo. Eu não tinha esse prazer. Falei, gente, o povo é tudo crente. Aí depois de um tempo você vai amadurecendo que o que eu pregava, o que pastores pregam exortando, é leve. Porque tem um monte de gente dentro da casa do Senhor cheio de ídolos. E por incrível que pareça, essas pessoas sou eu e é você. Ezequiel vai tendo profecias, irmãos, só um ministério de profecias duras. Só um ministério de profecias amargas. A ponto de Deus falar com ele que estava praticamente se divorciando de Israel, deixando o povo para lá. Assim é o ministério de Isaías até chegar nos últimos capítulos. Nos últimos capítulos, irmãos, Deus olha para Ezequiel e começa a falar sobre a redenção futura de Israel. E ele começa essa mudança falando de qual visão? Você sabe. Qual foi a visão que começou a mudar o ministério de Ezequiel? O Vale dos Ossos Secos. E aqui, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se o mundo não te faz sofrer, o Espírito Santo não te consola. Simples. Fim do ponto. Se o mundo não te faz sofrer, você não precisa de consolo. Então o Espírito Santo, ele é substituível na sua vida. Eu já ensinei aqui, já preguei em vários lugares. Em alguns momentos da nossa vida, irmãos, nós damos aquela tristezona assim, oh, que tristeza. Do nada sente uma tristeza. Oh, irmãos, aí você avalia, aparentemente não tem nada que te faça ficar triste. Não tem nada. Eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, comigo já aconteceu. Do nada vem uma tristezona assim, você olha, mas o menino está bem, comida ali está, emprego, é sempre emprego. E aí o que a gente faz? A gente vai desabafar, a gente vai falar, vai procurar um filme para assistir, vai ser uma rede social, e talvez seja o Senhor te chamando para te consolar. Os hinos mais belos que nós já ouvimos e cantamos são pessoas que nos momentos da sua aflição, irmãos, e isso não é contradizendo que a gente tem que pedir para os irmãos ajudar a gente na luta, isso já foi consolidado, mas nos momentos da sua aflição, irmãos, é você ir diante de Deus e falar: Deus, eu preciso do teu consolo, do teu apego, Senhor, do teu amor. Tem um hino que um dia eu ainda vou aprender a cantar, que diz assim: gente, esse mundo me faz chorar, mas a presença de Deus vem e me acalenta. Então, irmãos, aí Ezequiel, naquele sofrimento, Deus começa a dar para ele as visões da redenção. E esse deve ser o desejo do nosso coração, irmãos. A gente deve trabalhar, devemos ser dinâmicos, devemos cooperar, devemos fazer tudo, mas o nosso maior consolo, não de boca, irmãos, de boca é fácil, tem que ser o Espírito de Deus. E aí, o que ocorre? Ocorre o seguinte: Deus dá uma visão de vales de ossos secos para Ezequiel, os irmãos já conhecem essa visão. E aí Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos tornarem a viver? E a resposta de Ezequiel é qual? O que Ezequiel responde? O que Ezequiel responde, Samuel?
Se fosse você, o que você ia responder? Irmã Teresa, se fosse a senhora, o que a senhora ia responder? Ezequiel responde o que a gente não está sabendo responder agora, mas ia responder do mesmo jeito. Senhor, tu sabes. E aí Deus vira para Ezequiel e diz, já que eu sei, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E aí Ezequiel profetiza, crendo na palavra de Deus, não na confiança dele, irmãos. Irmãos, é pela palavra de Deus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A gente não crê, a gente não adora o nosso estado sentimental. A gente não adora a nossa situação financeira. A gente não adora, irmãos, os nossos cargos. Nós adoramos ao Senhor pela sua palavra. Se está escrito na Bíblia que é desse jeito, é desse jeito. Se está escrito na Bíblia que não é, não é. Simples assim. Simples assim. E ele profetiza e os corpos juntam e formam um exército de homens com carne, com corpo, com armadura. Mas faltava uma coisa. O que faltava? O Espírito. Irmãos, e aqui a gente começa a ter o primeiro erro. A gente começa, irmãos, a ter sempre uma distopia. E o diabo sempre tenta fazer assim. Existem pessoas, irmãos, que são superativos. Fazem as coisas na igreja, ajudam em projetos sociais. É um excelente trabalhador, mas tem pouco do Espírito. Existem outras pessoas que, se ele pegar nesse microfone aqui, não somos arrebatados. Se ele cantar, a glória de Deus desce de tal maneira que a gente é quebrantado. Só que não está disposto a ir para o trabalho. Não está disposto a ir para o sacrifício. Não está disposto a abrir mão do seu conforto. Os corpos, irmãos, em pé, sem o Espírito Santo, é aquele que é bom de trabalho e ruim de comunhão com Deus. Mas no final das contas, esse que é bom de trabalho, Samuel, e ruim com comunhão com Deus, está cumprindo o evangelho mais do que... Mas Deus quer que a gente fique desse lado? Não. Deus quer que a gente fique desse lado? O que Deus quer que a gente faça? Que nós trabalhemos muito, que nós nos esforcemos muito e que nós sejamos muito cheios do Espírito de Deus. A maior dificuldade de liderar, irmãos, é conduzir a igreja para que ela seja fiel à palavra, seja trabalhadora e seja cheia do Espírito Santo de Deus. E isso é a missão de Deus para nós. Aí Deus vai dando visões de redenção, vou dar um coração novo, vou tirar o coração de pedra, e chega na visão do templo. Ezequiel vê o templo todo ornamentado, todo em pé de novo, as portas, as medidas, e sai do templo de Deus uma água que vira um rio. Irmãos, vai descarregar o celular. Bom que as mãos pegam. Pai do Senhor, quem está aqui. Sai uma água que vira um rio, irmãos. E aqui os irmãos já ouviram isso várias vezes, mas eu queria que os irmãos prestassem atenção. O templo, irmãos, alguns aplicam como a igreja. Outros aplicam como a comunhão. Independente de um como o outro, o crente precisa ter uma comunhão sólida, porque a palavra do Senhor diz nos Salmos 121. É 121? Ó, quão bom e quão suave é 121? 133. Obrigado, irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Porque é como união, que é como o bálsamo que passa da cabeça e vai até a orla de Arão. Irmãos, eu vou ficar batendo nesse ponto sempre, porque, irmãos, se você não vive em comunhão, irmãos, a unção é furada. Porque, como diz Paul Walsh, é muito fácil você dizer que faz parte do corpo universal de Cristo. Porque o corpo universal de Cristo não te dá satisfação nenhuma. Eu posso ser pastor no corpo universal de Cristo? Eu sou. Mas eu preciso ser pastor dos crentes. E chegar aqui e prestar satisfação. Os irmãos têm que olhar para a minha vida e ver se eu sou irrepreensível. Eu tenho que ensinar os irmãos a palavra. Tem dia que o irmão está nervoso e vai me tratar mal e eu tenho que perdoar o irmão. Tem dia que eu vou estar mal, eu vou tratar alguém mal, os irmãos têm que me perdoar. Então, irmãos, assim o Espírito Santo age.
Eu sempre bato nisso porque eu conheço muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas. Pessoas que têm um conhecimento bíblico muito maior que o pouco que eu estou oferecendo para os irmãos, só que eles vivem na comunhão universal, na comunhão coletiva, coisa. E aí, irmãos, agora vamos para a parte que interessa mesmo. A comunhão, sai o rio, e aí é onde o irmão quer estar. Irmãos, o rio do Espírito que mostra, deu frutos, dá frutos. E tem vários estágios do rio do Espírito, né? O primeiro estágio é você olhar para o rio. E essa é a parte que a maior parte das pessoas querem estar. As pessoas que gostam de ver o mover do Espírito, mas não querem se envolver nele. Todo mundo gosta de um culto que a presença de Deus se manifesta. Sim ou não? Todo mundo gosta de ouvir alguém que canta cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Todo mundo quer ouvir uma mensagem cheia do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. E grande parte das pessoas são as pessoas que querem ver o rio do Espírito fluir, mas não querem se envolver com esse rio. Primeiro estágio, você vê o rio passando. Segundo estágio, irmãos, é o estágio daqueles que querem simplesmente lavar os pés no rio do Espírito. Todo mundo conhece aquela pessoa que vem na igreja ou vai numa reunião e gosta da parte da cereja do bolo, gosta da oração com imposição de mãos, gosta da profecia, gosta do louvor emocionado, gosta de sentir essa emoção. E quando não tem, ele é o primeiro a sair reclamando. Está vendo aí? O pastor hoje está. Grupo de louvor aí, eu estou sentindo que tem algo errado no grupo de louvor. Porque ele gosta de simplesmente molhar os pés, gosta de ter uma pequena experiência, mas que essa experiência seja rápida e não seja profunda. Não seja, irmãos, não existe intimidade com Deus de um dia para o outro. Não existe intimidade com Deus de um dia para o outro. De um dia para o outro, Jesus pode me dar experiências poderosas? Pode, mas intimidade ganha com tempo. É por isso que o apóstolo Paulo já dizia que aqueles que devem servir a igreja não devem ser novos convertidos. Porque existem novos convertidos com muito mais dons, irmãos, que um dia nós vamos desfrutar. Mas comunhão com Deus vem com tempo. O Senhor Jesus, irmãos, 30 anos ainda antes de começar o ministério, ia ficar 40 dias no deserto para poder ter intimidade. Então, irmãos, tem pessoas que querem uma experiência rápida e superficial. É por isso, irmãos, que nós que estamos buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando dons de Deus, irmãos, é orar, a frase é malhar em ferro frio. Jesus, eu não estou sentindo, mas eu preciso. Senhor, eu não estou com vontade, mas eu preciso. Senhor, eu preciso malhar em ferro frio, porque isso causa a intimidade. O segundo nível, os irmãos já sabem, as águas dão no joelhos. Aí os irmãos já têm interpretação, não precisa nem falar. Qual que é a interpretação, Ezequiel? Qual que é a interpretação, Samuel? Quem está aqui? Não sei quem está aqui. Qual que é a interpretação, irmãos? Qual que é a interpretação, Moisés? Hã? Irmãos, o segundo nível, irmãos, isso aqui não é lei, não vira livro. Isso aqui é só uma aplicação para nós. O segundo livro, a irmã Terezinha já sabe. Quando a água dá no joelho, é sinal de quê, irmão? Não, quase. É quando o Espírito Santo começa a levar o crente para a oração. Irmãos, eu aprendi desde cedo que você separe os crentes, irmãos, é na oração. No púlpito você não consegue separar os crentes. No louvor você não consegue separar os crentes.
No almoço, no churrasco, você não consegue separar os crentes. Mas você tem uma percepção muito boa, é na oração. E que tipo de oração é essa? A oração com o microfone na mão não conta. A oração quando alguém pede também não conta. É a oração secreta. Aquela oração sem ibope. Irmãos, eu tenho uma avaliação, eu já vou entregar para os irmãos aqui. Por exemplo, por isso que eu fico chamando vocês para orar direto. Porque eu chego aqui, na casa de Deus, que seria chamada casa de oração, e os crentes estão sentados esperando o culto começar. Eu falei, nós estamos molhando os pés ainda. Não começamos nem horário, irmãos. Irmãos, deixa eu falar com vocês. Se hoje, deixa eu ver a hora aqui. Jesus, 8h21. Meu Deus. Se hoje, irmãos, você tivesse o convite de encontrar com Humberto Souto, se hoje você tivesse o convite de encontrar com Zema, se hoje você tivesse o convite de encontrar com Bolsonaro, eu aposto que você teria uma lista para falar com ele e ia levar uma lista de outras pessoas que eu pedi as coisas. Ô Kel, já que você vai falar com o homem lá, você podia perguntar se, né? Que dia que vai sair a vacina para nós, se dá para liberar o templo, como é que vai ser. E aí, irmãos, nós temos acesso 24 horas à sala do trono. Não estou com vontade. Eu estou cansado. Deus sabe que eu não estou bem hoje para orar. Irmãos, o Espírito Santo quer levar a gente a uma vida profunda de oração. Uma vida profunda de oração. Terceiro nível que o Espírito Santo chega, qual que é? Não. O seu está à cintura? O meu está a lombos. O meu tá, a tradição é mais atual. O seu está o quê? Cintura. O seu está o quê? Lombo? Cintura também. Cintura? Oh, meu Deus. A sua está o quê? Então tá. 47. Vai descarregar. Irmãos, vamos lá. Vamos considerar lombos. Que eu estudei para lombos. Para cintura eu não estudei. Tá lombo? Onde que ficam os lombos? Onde é que ficam os lombos? Onde é que fica o lombo? Aqui. Onde é que fica o lombo? Um pouco abaixo da coluna. Até onde eu estudei, irmãos, os lombos eram mais ou menos na altura do. Eu posso estar errado. Amanhã eu vou estudar para saber se eu estou certo. Mas hoje vai ser isso. Ô irmãos, e aí, irmãos, a coisa começa a ficar séria. Quando o Espírito Santo consegue ultrapassar a altura do nosso coração e Ele é Senhor de tudo que nós desejamos. Ô, irmãos, olha aqui, as pessoas pegam uma parte da Bíblia e invertem. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Quem completa? Confia nele. E tudo ele fará. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele satisfará desejo do seu coração. O que nós ouvimos as pessoas pregarem? Ele vai fazer tudo e vai realizar o desejo do seu coração. Sim ou não? Só que esquece da primeira parte, que só tem desejo do coração aceito, recebido, se você entrega o seu caminho ao Senhor. E só tem deleite, só tem desejo do coração se você se deleita nele. E irmãos, muitas vezes nós confundimos como intimidade com Deus as nossas birras, a nossa ignorância, as nossas questões, e Deus está falando assim, você vai ficar batendo a cabeça aí na parede porque você quer a sua vontade e não a minha. João diz a mesma coisa com outras palavras, quando vocês estiverem em mim. Como é que termina? Não. Como é que termina? A irmã Terezinha sabe. Quando vocês estiverem em mim.
e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e eu farei. eu farei. Normalmente estar em Jesus é bem fácil. Ruim mesmo é a palavra de Jesus estar em nós. A última parte, irmãos, é quando você já não consegue mais ver o corpo porque é muita água. A palavra do Senhor diz que o rio foi tão grande que só dava para andar, atravessar a nado. E aí, irmãos, esse é o estado que nós devemos desejar. Quando a única coisa que as pessoas conseguem ver em nós é a glória de Jesus, o Espírito Santo. É a presença de Deus na nossa vida. A única coisa que as pessoas conseguem ver em nós, irmãos, é o Senhor manifestando em nós. Existem 2 homens que testemunharam uma experiência como essa e muitos outros santos que não relataram. A primeira foi um missionário que foi para a África. Ele foi para a África, pregou na África, e aí ele conseguiu evangelizar os índios na África, e ele disse assim, eu quero abrir um caminho daqui para a praia, vocês vão comigo até a praia, e é meio do mato assim, tanto que ele é famoso como geógrafo, porque ele criou um monte de trilha lá na África. E ele falou assim, não, nós vamos até a África, você vai até o mar, você vai pegar o barco e vai deixar a gente não sabe voltar. Os índios africanos, né? Ele disse, deixa eu falar com você, eu vou com você, vou descobrir o caminho e volto com vocês, depois eu vou embora. E aí assim ele fez, foi com os índios, voltou com os índios, passou 30, 40 anos, os missionários conseguiram chegar na tribo que ele estava pregando. E os missionários pregando, não houve na boca dele engano algum. Vocês precisam acreditar em Jesus, porque nos lábios de Jesus nunca houve engano nenhum. Os índios falaram assim, não, a gente conheceu esse homem, que na boca dele não tinha engano, só que o nome dele era outro. Ele era meio branco, com bigode inglês assim, a gente conheceu esse Jesus. Tem um livrinho, irmãos, que os irmãos podem baixar para ler, que chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E aí ele era hindu, se dedica ao Senhor e vai evangelizar o Tibete e aquele negócio todo, e um dia ele chega na casa de uma mulher e começa a brincar com as crianças. Ele vai visitar uma família, está brincando com as crianças, o pai da família não vem, a mulher não vem, ela foi embora, e as crianças perguntam, mãe, quem estava aqui? Assim, eu acho que era Jesus. Acho que Jesus veio aqui, porque pelo jeito dele só podia ser Jesus. E por que eu falo isso aqui, irmãos? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós, irmãos? Sim ou não? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós? Sim ou não? Tem, Caleb? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós? Sim ou não? Qual a sua opinião? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós, irmão? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós, Moisés? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós, irmão? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós, Samuel? Deus tem uma graça diferenciada para cada um de nós, Carol? Os irmãos que estão aqui, Deus tem uma graça diferenciada? Deus não tem uma graça diferenciada para cada um de nós, porque o mesmo Jesus que morreu na cruz para esses homens, morreu na cruz para nós. Nós temos ministérios diferentes, mas a presença do Senhor é abundante para todo aquele que busca. E qual que é a diferença? Mateus 7, versículo 7, que os irmãos já conhecem de cor. Batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. E a terceira parte eu sempre esqueço. Pedi e dar-se-vos-á. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus, a parte de Joel fica para a semana que vem. Irmão, em nome do Senhor Jesus, Jesus quer mais, irmão, Jesus quer mais. Jesus não quer saber, irmãos, do seu conhecimento, Jesus não quer saber da sua teologia, Jesus não quer saber dos seus talentos, Jesus não quer saber, Jesus quer saber se você deseja Ele de verdade, se você quer mais Ele de verdade, e não só em palavras cantadas ao som do violão, mas se todo dia é Ele que você deseja, é Ele que sua alma quer, e se você
você tiver sede, Ele que não despede ninguém com sede, tem águas do Espírito para encher o nosso coração em vida. Ele que é abundante em não deixar nenhum dos filhos dele com fome, tem o pão, o maná do céu para nossa alma. Para, irmão, não é tempo. No tempo de Deus aí, no tempo de Deus, o tempo de Deus está relacionado ao nosso ministério, o tempo de Deus está relacionado ao nosso casamento, o tempo de Deus está relacionado a essas coisas físicas, mas não tem tempo de Deus para presença, não tem tempo de Deus para intimidade, não tem tempo de Deus para obra. O tempo é hoje, porque a seara realmente é grande, os ceifeiros continuam sendo poucos, e a nossa única arma é a presença de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu sei, meu Deus, que a minha alma não deseja, Pai, o Senhor, na intensidade que a Tua palavra quer que nós desejemos. Senhor, meu Deus amado santo, nós colocamos, meu Pai amado, tantos poréns de culpas, amamos tanto este mundo, este século, os nossos pecados, Pai, amamos tanto, meu Pai, essas coisas passageiras, o nosso conforto, Pai, até a nossa, meu Pai, até os nossos cargos e serviços na igreja, mas, meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe olhar para o Teu rio e irmos embora, não nos deixamos ter uma intimidade, um relacionamento superficial, nos ajuda a levar-nos à oração, nos ajuda, meu Pai amado santo, meu Pai, amarmos o Senhor de coração, deixarmos que a Tua presença e glória se manifeste, ó Deus, em nosso meio. Pai amado santo, enche a minha vida, Pai, enche a vida do meu irmão, Senhor, enche a vida da minha irmã, meu Pai amado Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha nos encher com a Tua presença e graça, ó Espírito de Deus. O Iacaio Seremalacante, o Miacandaya Saio, o Yamasanto Quedereia, aleluia, 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 glória ao nome do Senhor Jesus. A máxima de Salmos ainda é verdadeira para hoje. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te encherei. Deus seja louvado pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Koyakasemi oderecia. Urasoke nayakandereia. Abarabasaio. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maiosaie candorecia. Nayadarabacando reia. Uiabacandácia. Aleluia, 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 aleluia. Deus maravilhoso.